Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Renda-se. podcast Renda-se. Episódio número 9? 9, 8? 8, já estamos Já me perdendo perdi. as contas Acho que é aqui. 9. E hoje temos uma novidade no formato, temos uma novidade qual foi o nosso acordo aqui? Trazer um podcast mais prático, mais objetivo, de 15 minutos. E até então era eu e a Regi aqui trazendo informações, mas tem um tema que está sendo muito demandado, principalmente pelo momento econômico, vai ser demandado cada vez mais, e nós chegamos a uma conclusão que precisava ter um especialista aqui, um expert, falando sobre... Franquias, pessoal. Exatamente. Tudo é decisão de investimentos. E o que você vai fazer com o seu dinheiro, a gente não sabe. Mas o fato é, você pode investir em algo que você trabalhe nele ou algo que te busque uma renda sem trabalho. E aí a decisão é sua. E como a gente vê que muita gente toma essa decisão, comprar uma franquia, começar um negócio, o empreendedorismo, acho que empreender é um sonho de muita gente. A gente quer que você prospere nisso e por isso a gente trouxe um baita especialista aqui no assunto para falar a respeito. Ele é expert em franquias e varejo, professor há mais de 15 anos na área, idealizou o primeiro fórum de franquias aqui de Curitiba e tem muita satisfação de dizer que ele é nosso amigo também. Está aqui hoje com a gente o Leandro Krug. Seja muito bem-vindo, Leandro. Que bom que você topou. Muito obrigado. Estou muito contente de estar entre amigos. Eu já tenho acompanhado o podcast de vocês, já ouvi alguns episódios. Eu acho que como assessores de investimentos, vocês são ótimos podcasters, porque vocês estão mandando muito bem. Bom. Tá? A didática, muito do que eu já aprendi com vocês em reuniões particulares, vocês têm transformado em didática para que mais pessoas aprendam. Então, fiquei muito contente com o convite. Vou falar de uma coisa que eu vivo todos os dias e acho que isso vai, de alguma maneira, ajudar pessoas que acompanham o podcast de vocês a tomarem as melhores decisões que podem tomar. E os nossos mundos se conectam, né? Com certeza, porque é o mundo daquela palavrinha, o risco, né? Nós abordamos bastante nos episódios anteriores sobre risco, né? E nós não somos especialistas em franquia, nós somos especialistas em dinheiro. E constantemente, há 30 anos no mercado financeiro, a gente começa a perceber alguns equívocos que as pessoas fazem, se aposentam, ou de repente saem numa demissão compulsória, tiram um sabático de 1 ano, 2 anos, daqui a pouco, mas eu preciso voltar a fazer alguma coisa. Estou novo, com 55, 60 anos, vou empreender, quero ser dono do meu nariz. E muitas vezes quando ele pensa numa franquia, vai numa feira, uma coisa, se simpatiza lá com café, com tintas, com lanches, só que ele esquece, Leandro, e é aí que a gente quer trabalhar com você, eu estou me tornando empreendedor. E no Brasil a gente não foi educado para ser empreendedor. A minha educação, Regi, foi o quê? Estude, tire boas notas, entre numa empresa e fique lá até aposentar. Estude, tire boas notas, faça um concurso público e fique lá até aposentar. E a gente fala muito de empreendedorismo, principalmente depois da chegada do Plano Real. Estamos aí completando o Plano Real 30 anos e muita gente não entendeu a moeda, não entendeu ainda qual é a dinâmica do mercado. Então, vamos deixar nosso especialista falar? Vamos deixar. Né? Então, chegou hoje o empreendedor, está com dinheiro na conta, ele chega para nós lá, Leandro, Regi, Jorge, quero empreender. Separa aqui X mil reais que eu vou comprar uma franquia. E a gente percebe daqui a pouco 6 meses, 1 ano, ele volta lá triste, o que era um sonho virou um pesadelo, né, que muitas vezes comprometeu grande parte da renda que ele levou anos acumulando naquela empresa, como executivo. E aí, Leandro, quais são hoje, né, quais são os caminhos? Quero que você mostre o lado do franqueador e do franqueado, quais são os seus deveres e suas obrigações. E você, como especialista na área, quais são os principais riscos e como a gente faz para não reduzir eliminar o risco, mas reduzir esses casos de insucesso. O índice de insucesso, né? Maravilha. Bem, primeiro você me toca num ponto muito importante, que é a questão da cultura empreendedora no Brasil. Eu me lembro que, quando era estudante da faculdade onde você leciona hoje, nós tínhamos, naquela época, um núcleo de empregabilidade. Nas reuniões dos diretores, eles tinham uma mania muito clara de dizer assim, os melhores alunos dessa universidade, dessa faculdade, estarão nas melhores e nas maiores grandes empresas. Ou seja, eles já colocavam que o sonho das pessoas intelectuais eram ser empregados. Numa empresa. Exato. E eu nunca me esqueço, quando eu estava no 3º ano, já muito indignado, eu venho de família de empreendedores, eu falei, gente, vocês têm um núcleo de empregabilidade, quando é que vai ter um núcleo de empreendedorismo? E essa coceira em relação a isso
acabou se tornando empreender. Inclusive, eu montei a primeira loja que vendia os produtos daquela mesma faculdade, lá com 22 anos, com outro sócio que eu tinha. E depois acabei entrando dentro do Sistema Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, que é o SEBRAE, onde eu trabalhei por muitos anos como funcionário e hoje presto serviço para eles muitas vezes. E, de fato, o empreendedorismo no Brasil, segundo a pesquisa GEM, foi por necessidade durante muito tempo. Os nossos pais trabalharam e montaram negócios porque não arranjavam espaço no mercado de trabalho ou eram mal remunerados. E o Brasil, principalmente, que estava se desenvolvendo e ainda estava sendo desbravado, principalmente na cidade de São Paulo e depois no interior, precisava de tudo. Então, quem tinha pouca educação, mas era um bom representante comercial, às vezes encontrava ali um caminho para empreender, para montar o seu comércio, para fazer algumas coisas. Quem tinha educação formal tinha ótimos empregos, porque era raro as pessoas que tinham educação formal. Bem, dos anos 2000, principalmente ali, com a consolidação do Plano Real, como você mesmo colocou, o empreendedorismo começa a vir por oportunidade. Os filhos dessas pessoas que trabalharam por necessidade, ou pessoas que até eram filhos de gerente de banco ou de empregos mais estáveis, começam a olhar para o empreendedorismo como um lugar onde eles vão viver melhor e não apenas ganhar dinheiro, mas um jeito de se viver. No entanto, a cultura empreendedora no Brasil ela é feita de histórias das exceções. Então você geralmente conta a história daquele cara que deu super certo e esquece de contar várias pessoas que acabaram ficando no meio do caminho. Isso não quer dizer que você deve amedrontar as pessoas, mas você deve conscientizá-la dos riscos aonde elas estão caindo. Então, empreender no Brasil é arriscado a ponto de que, depois de 5 anos, aproximadamente 25% das empresas estejam fechadas. Ou seja, de cada 4 empresas, uma estará fechada. Se nós pensarmos em micro e pequena empresa, isso tem uma variação pequena. Né? Mas no comércio, por exemplo, na pandemia, esse número chegou a 30%, porque pegou muita gente desprevenida. Agora, quando a gente vai para o segmento do franchising, é para isso que ele vem ser criado, é justamente para diminuir o risco de quem tenta ser empreendedor. Empreender é arriscado, mas entre empreender... vocês deram um exemplo maravilhoso esses dias falando de pastelaria em um dos episódios de vocês. Pô, eu não entendo de pastel, como eu vou montar uma pastelaria? Uma pessoa que vai montar, por exemplo, uma pastelaria do zero, ela não sabe exatamente quanto tempo demora para montar um pastel, qual é o custo do pastel, como é que frita, quem é que vai. Então, em anos trabalhando no Sebrae, a gente desenvolvia um caminho para que essa pessoa pudesse se interessar, conhecer o negócio, ter consciência do risco e daí tomar a decisão de entrar ou não. Mas mesmo assim, a curva de aprendizado era só dele. Quando você entra num sistema de franchising, alguém já testou aquele mercado, ou deveria ter testado, porque existem franquias aí está um dos riscos que a gente vai comentar, que tem gente que vende franquia que nem ele conseguiu testar ainda. Mas é para ele entrar em um mercado testado, onde um know-how já foi desenvolvido, e você vai entrar nessa selva dando a mão para alguém que vai não apenas te mostrar um modelo, vai deixar você usar uma marca que já é, às vezes, conhecida no mercado, e vai dar suporte a você ao longo do tempo. Esse é o caminho do franchise sério. A questão é que no meio de vários franqueadores sérios, existem opções de franquia, ou no meio, às vezes, de uma marca de franquia séria, às vezes tem um vendedor de franquia que não está muito preocupado com o real retorno daquele investimento. Assim como vocês conhecem vários caminhos para que a pessoa possa investir em bolsa de valores, em fundos de investimento, e tem caminhos de gente mais séria e de gente menos séria. Acho que fazendo um paralelo só com o mercado financeiro, é como a escolha de bons ativos ou ativos mais ou menos, é escolher um ativo, tem uma diferença de você escolher um ativo em bons fundamentos, com alguém técnico ali falando sobre aquilo, ou você escolher um ativo que o sobrinho do seu amigo num churrasco no domingo falou que está comprando porque é bom. Exato, o que ele viu na televisão, numa reportagem que ele achou que ali era a grande sacada, ou ele viu lá no Instagram uma grande sacada de investimento. Você tem total razão em relação a isso. Então, há uma empolgação. Quanto mais, às vezes, acontece uma reportagem, eu tenho absolutamente certeza que são muito indagados sobre, mas e esse tipo de investimento? Porque eu vi na televisão, ou porque eu vi na revista, ou porque eu vi no Instagram, por que você não coloca aqui? E é nessa hora que entram vocês como especialistas para ajudar a pessoa a não escolher o ativo errado, e que entram pessoas como eu,
para ajudar pessoas a escolher a franquia certa. Porque assim como o investir não está errado, entrar no ramo do franchise também não está errado. O problema está com o investimento errado, tanto em um quanto em outro, né? Eu acho que sim, né? Então, fantástico. Resume já aquilo. Então, ele já mostra que os dois lados têm obrigações, os dois lados têm deveres. Exato. Só que normalmente não dá diálogo, aí falta a comunicação, e às vezes aquela comunicação foi só inicial e não teve acompanhamento. Né? É que nem aluno em sala de aula, você falou, tem pergunta? Não tem nada. Mas no dia da prova, caixa de pergunta. O dia que dá a falência, o dia que dá o caixa negativo, começa a ter questionamentos. Exato. Né? Você sabe que quando você fala isso, no processo de formatação das franquias que a gente faz, nas reuniões eu sempre digo o seguinte: eu vou fazer o papel do franqueado e farei o papel do franqueado mais idiota. Ou seja, aquele que realmente você vai... Caiu de paraquedas. Mas como que você negócio? não sabe disso? Aí é que tá. Você nunca deve pressupor que o franqueado deve saber algumas coisas. Se ele souber, que bom que você... vamos combinar. Você pega uma televisão, compra uma televisão, 95% das pessoas não vai ler o manual de instrução. Uhum. Mas todo mundo tem que colocar aquele manual, porque se por um acaso acontecer alguma coisa, você está respaldado que o manual mostrava tudo o que deveria ser feito. A mesma coisa acontece no franchising. Mas será que a pessoa... Isso não é óbvio? No franchising, nada é óbvio. A gente tem que deixar o mais esclarecido possível na formatação, justamente para que não aconteça o que vocês falaram. Porque depois a pessoa vai colocar, às vezes, a culpa no franqueador por não ter Leandro, falado. eu tenho uma ideia Não. de que as pessoas olham para a franquia com a seguinte ideia, assim, ó, eu estou comprando um processo, Uhum. eu já estou comprando um sistema que já está desenvolvido, como é que é o marketing, como é que é o layout da minha loja, que cores eu tenho que usar, como é que vai ser o uniforme dos meus funcionários, isso aí está tudo pronto. Só que na cabeça do empreendedor, eu tenho a sensação que ele vai assim, ó, minha vida está toda resolvida. Uhum. Eu vou pegar aqui todos os meus problemas, todas as minhas horas de trabalho, agora é com você, você vai me entregar tudo o que eu preciso. E acaba se eximindo. Eu vejo que muitas vezes Acontece. esse comportamento existe. Sim. Você sabe que, assim como no investimento as pessoas acham que é só colocar o dinheiro lá e ele brota, né? Não, mas eu tenho uma assessora lá, vai colocar os investimentos. Ela se vira. Eles imaginam que é uma coisa que você joga. Muita gente, né, até usa a bolsa de valores como cassino, né? Tem esse tipo de simbolismo em alguns casos. E eu sempre brinco que algumas pessoas acham que o franchise é aquela maquininha da Coca-Cola que vai todo mundo levar lá e vai colocar o dinheiro. Bota a moedinha. Você só vai chegar lá, recolher o dinheiro e vai abastecer de Coca-Cola. Uhum. Apesar de hoje existir esse tipo de formato, que são as franquias de vending machine, franquia não é uma maquininha de ganhar dinheiro. Nem aquelas de apostar que tinham antigamente, né? Até que hoje é contravenção isso. Mas ele... E aí tem uma coisa, inclusive, eu vou revelar para vocês aqui. A Regi, quando conversou comigo, ela falou uma expressão da qual a gente de fato precisa falar aqui hoje, que é franquia não é renda passiva. Exato. Repete. Franquia Fala, não é renda passiva, tá? E eu tô falando isso porque tem muita gente sendo enganada que conversa com eles e tem muita gente sendo enganada por propagandas que eu olho e eu fico pensando, meu Deus do céu, qual é o empresário que tem coragem de fazer esse tipo de propaganda? Perfeito, Leandro. A gente precisa falar assim, sobre isso. Com certeza. Porque o Jorge até citou, é aquela pessoa que trabalha... Você falou nesses termos. É aquela pessoa que trabalhou anos, Nem me fale. se aposentou, pegou ali um bom dinheiro. Tem empresas que quando a pessoa se aposenta, ele é reembolsado, ele tem um bom dinheiro. Juntou lá seu 1 milhão, 2 milhões. Dá para ter uma vida razoável com esse valor se a pessoa tiver um padrão de vida adequado. Só que aí a pessoa pensa assim, não, vou fazer mais dinheiro com esse dinheiro. Vou colocar uma franquia, Exato. mas já é uma pessoa que está cansada, já tem a sua idade lá de 60, 65 anos. E esquece que tem que botar energia naquele negócio, que ela tem que estar presente naquele negócio, que ela tem que fazer aquele negócio prosperar. Isso dá trabalho. Você sabe que as pessoas me procuram há anos e fazem uma pergunta muito parecida. Vocês devem ter uma pergunta que todo mundo faz para vocês. Eu tenho algumas que todo mundo faz para mim. Temos. Uma das perguntas que todo mundo faz para mim é assim, Leandro, qual que é a franquia boa para montar? Uhum. Você que é o cara que tá olhando, qual que é a boa? E a nossa é qual é o melhor investimento? Isso, exato.
E aí, as nossas respostas são muito parecidas. Depende qual é o seu perfil. Perfeito. Isso aí. Olha que loucura Tem isso, né? perfil de investidor para franquia também. Tem perfil de franqueado, exatamente. Tanto que uma das partes que a gente monta no processo de formatação de franquia é montar um processo de seleção do franqueado que faça com que ele esteja, que ele atraia o máximo possível as pessoas que de fato têm perfil. Então, eu vou pegar os exemplos dos podcasts de vocês, porque daí quem não sabe do exemplo vai ter que escutar os episódios anteriores. Boa. Você falou da Valeu. loteria esses dias, né, Jorge? Que eu gostei muito. Qual que é a probabilidade? Eu sempre dei esse exemplo em palestras. Qual que é quando a gente falar de empreendedorismo? Qual a probabilidade de você perder dinheiro investindo na Mega Sena? É 99,9999%. E comprar uma franquia do McDonald's, o risco é muito, mas muito, 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 muito menor. A grande maioria das franquias do McDonald's não fechou. Tem gente que tem dinheiro para colocar, mas fala, nossa, mas é muito dinheiro. Então, às vezes as pessoas confundem o tamanho da profundidade do buraco com o tamanho da largura do buraco. Ou seja, a probabilidade de você cair no buraco da Mega Sena é gigante, só que ele é muito raso. Então, R$5 amanhã você recupera. E aí é que às vezes tem uma das armadilhas do franchising. Às vezes tem uma franquia que ela é muito baratinha. Olha, a partir de R$15 mil, se você investir, você pode entrar nela. Quem tem R$100 mil no banco, eu falo assim, tenho R$5 mil no banco, eu vou colocar 15 mil. Ele, como dinheiro, vocês sabem muito bem disso, que chega uma hora que o dinheiro começa a ficar quente na mão do dono, né? Uhum. Ele parece que ele precisa fazer alguma coisa, ele não sossega. Não posso deixar dinheiro parado. E é o que vai acontecer agora com o país, com taxa de juros caindo. Taxa de juros Exato. caindo. Que não tá rendendo nada, metade precisa fazer alguma coisa. Exato. Na verdade, é uma ótima coisa que está acontecendo no país, porque a taxa de juros diminuindo, ela está empurrando as pessoas para o risco. Nós somos um país de rentistas e quando uma parte dessas pessoas vai para o risco, isso gera emprego, gera renda. A questão não é para ir para qualquer risco, né? Então, isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, é questão do perfil. As pessoas têm que verificar. Voltando apenas ao caso do pequeno investimento, eu já formatei franquias, uma franquia específica que vendeu mais de 300 unidades franqueadas. Isso foi muito bom para o franqueador, mas a gente percebeu que em alguns momentos, mesmo passando por todo um processo seletivo e se conscientizando de que ele teria que trabalhar, tinha gente que comprava, sentava o bumbum e depois falava assim, depois eu vejo isso. Passavam-se 3, 4 meses, começavam a ser cobrados royalties, a pessoa falou, nossa, mas você já está me cobrando os royalties? Pois é, mas igual para todo mundo, você lê o contrato, a gente é super transparente nisso. E simplesmente a pessoa abandonava a franquia e ia embora. Ela só conseguiu abandonar porque o investimento era muito baixo. Uhum. Então, esse é um ponto que tem que se tomar bastante cuidado. Outro ponto importante e daí que eu quero levantar assim, porque é onde é o maior perigo atualmente. Existem umas aceleradoras de franquias. Tem algumas empresas que muitas vezes nem formataram aquele negócio de direito ou simplesmente pegaram alguma coisa formatada e funcionam como intermediadores da venda da franquia. Tem empresas que fazem isso de maneira de boa fé, ou seja, vamos vender para quem realmente tem o perfil, vamos conscientizar essa pessoa dos riscos que ela está correndo. Vamos, por exemplo, cobrar do franqueador que ele deu o suporte que nós dissemos que ele ia dar para essa pessoa que ele vendeu. Então vamos fazer a coisa de maneira séria. Mas tem uma galera no mercado, e eu acho que a própria Associação Brasileira de Franchise já está começando a coibir esse tipo de agente de má-fé, que diferente do meu caso, que assina embaixo das franquias que formatou e vai cobrar do franqueador caso ele não dê o suporte devido, tem vendido a franquia de qualquer maneira. E uma das maneiras paga a taxa de franquia e depois você vai lá e tal, não sei o quê. Então, mesmo que você não tenha investido os 200, 300 mil reais ali ainda, você já deixou 40 mil que te compromete com o negócio. O intermediário pegou os 20%, 15%, sei lá quanto é que ele vai ganhar de comissão, e ele se descompromete do sucesso daquela pessoa completamente. E vai embora, ele não está mais nem em contato com aquela pessoa. Então isso, na minha opinião, tem feito com que várias pessoas... Primeiro, algumas redes tenham crescido de maneira desmedida. Elas acabam mostrando para o mercado que tem 200, 300, 500... Só abre o olho. Exatamente, que salta aos olhos, assim, não, mas eles já têm 500. E essas pessoas não passam por um caminho de verificação para verificar se esse realmente é um bom negócio e acabam... Né? Fora quando o pessoal não chama, às vezes,
alguma celebridade que vira uma nuvem de fumaça. E eu não quero dizer aqui que as celebridades, quando estão no meio de uma franquia, quer dizer que a franquia é ruim. Não, Mas mas a gente entende o que Mas você a gente quer tem que dizer. olhar de maneira técnica com celebridade ou sem celebridade, né? Mas é um item mais que para transferência de responsabilidade. Ah, aquele artista lá que me induziu, aquele artista lá que... Não, eu sou empreendedor. Exato. O cara esquece muitas vezes que ele está abrindo uma empresa, ele tem responsabilidades, ele vai ter que fazer o planejamento. Vai abrir a loja das 8 às 18, mas das 18 às meia-noite ele vai ter que fazer o planejamento. Exato. Exatamente. Ele esquece essa parte. E tem um ponto aí nisso aí que você está falando, que é o seguinte, muitas vezes o perfil, o conhecimento que uma pessoa tem que ter para ser empreendedora, não é só a vontade, né? De boa vontade, tem uma frase lá, não sei como é que é, de boa vontade, o inferno está cheio, Boa alguma intenção, coisa o verso assim. tá cheio, é. Mas o fato é que, numa escala de conhecimento, quando você não sabe nada, você tem um nível de humildade. Uhum. Se você sobe um degrauzinho para essa escala, você pode achar que você sabe muito sobre um conteúdo, mas você sabe uma pontinha de um iceberg e despreza o resto que está ali por baixo. Uhum. E muita gente nisso acaba desprezando essa fase de preparação, Sem dúvida. Uhum. de se entender, de se organizar para isso. E aí eu acho daí, talvez, por a pessoa não se perceber nisso, não buscar se capacitar nisso, talvez aí venha muitas causas de fracasso, Sim. talvez de franquia. Eu queria que você falasse um pouco, Leandro, não sei se você ia falar alguma coisa, não, Jorge, pode. sobre as maiores causas de fracasso de franquias. Eu acho que é importante a gente falar dos casos que dão errado, Com certeza. para que com as certeza. pessoas vejam e se preparem adequadamente para darem certo. Sem dúvida. Até porque os casos que dão certo, a imprensa faz questão de colocar. De mostrar, né? é. E que, às vezes, faz que a expectativa seja alta demais, né? Bem, um dos primeiros erros que acontecem no franchising, que são muito parecidos com os erros na área de investimento, na minha opinião, e vocês podem concordar ou não, é a pessoa fazer um investimento mais baseado na opinião dos outros do que na opinião dela, e baseado no que ela quer fazer. Então, as pessoas vão lá e falam que isso aqui é o grande negócio, você viu isso aqui tá bombando, isso aqui tá bombando, isso aqui tá bombando. Isso acontece Os na área... números, né? Os Saltam os números. olhos. Nossa, olha quantas unidades eles colocaram, olha o retorno. A pessoa às vezes não foi lá ver o retorno para ver se o retorno é aquele lá mesmo. Aliás, tem coisas assim que eu fico impressionado como falta um pouco de criticidade. E aí, seja consultores como eu, seja até o próprio Sebrae, você pode ir lá levar para ajudar ele a analisar alguns números. Eu já vi propostas de franquias que quando você vai olhar a projeção da DRE, a DRE não tem sazonalidade. Fala, nossa, mas essa franquia vai ter todo mês o mesmo rendimento e todo o mesmo faturamento. Não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem vaca magra. Não tem inverno e verão? Não tem inverno. Gente, e ainda mais alimentação, né? Então, só nesse ponto você já vê um pouco o caso desse franqueador de tentar mostrar alguma coisa real. Então, você tem a decisão por impulso. A decisão por impulso no franchising, assim como investimento, é muitíssimo perigosa. Segundo, a pessoa não entender qual é o perfil dela. Uma franquia que trabalha com cobrança de devedores, talvez seja uma franquia que dá bastante dinheiro. Aliás, hoje eu gravei algo para o meu Instagram que fala, por exemplo, de franquia para a área rural. Você tem franquias de atendimento para fazendas, onde você vai fazer diagnóstico nutricional, vai vender a ração de gado, vai melhorar a produtividade daquela fazenda. Se a pessoa vai só pelo dinheiro e vê que aquilo dá uma grande rentabilidade, talvez ela, eu vou comprar isso. Mas talvez ela não queira entrar em fazenda, mexer com gado, atender produtor rural. Talvez não seja o perfil dela. A pessoa vai ter que ir atrás desse cliente, né? Exatamente. Enquanto um veterinário vai ver isso com muita aderência, mas às vezes compra uma franquia de chocolate que não tem nada a ver com ele, ele não gosta de atender cliente, ele não gosta de euforia de criança, de gente reclamando, de ter que ficar fazendo no Instagram. Então, o segundo ponto, além do impulso, é você não entender qual que é o teu perfil, né? E o terceiro é a moda. A moda, que é o hype. Não sei se é hype agora que fala os jovens, né? Mas é aquilo que está na crista da onda da galera. Vocês, eu acompanho, né, muitas das dicas de vocês, e geralmente quando está todo mundo falando de uma ação é que talvez é justamente naquela hora que não é a hora de comprar. Ou seja, aquilo é a derivação daqueles que compraram na hora certa, que agora estão falando a respeito dos lucros que estão tendo. Então, uma vez eu ouvi
em cursos de investimento que eu já fiz, que o diabo pega o último da fila na Bolsa de Valores, né? Eu já fui o último da fila algumas vezes, hoje eu já consigo não ser mais essa pessoa e os investimentos têm dado muito bem, até graças à assessoria de vocês. No franchise acontece a modinha, e eu falo a respeito disso, vocês já devem ter usado esse exemplo, que é o efeito das paletas mexicanas. Quando ninguém estava procurando paleta mexicana, você pensa, mas para que uma franquia de picolé? Será que dá certo? Será que não dá certo? De repente começa a se falar, começa a abrir mais uma, você vê as pessoas consumindo, aí abre mais uma, aí sai uma notícia no portal de notícias dizendo que paletas mexicanas conquistam o Brasil. Você acaba sendo o último da fila, fala assim, cara, eu acho que chegou a minha vez. E aí na hora que você vai montar um negócio de paleta mexicana, já tá cheio de paleta mexicana, e o público consumidor já foi todo exaurido, e aí agora vai começar a vender sorvete de rolinho e as pessoas já não querem mais paleta mexicana. Vai continuar a ter mercado, mas para a oferta que está sendo feita já não vai dar mais para todo mundo. Não tem mais aquele boom de crescimento. Exatamente. Né? A demanda já não vai mais ser... Tem tanta oferta que a demanda vai estar subdimensionada. E aí é que algumas pessoas vão perder dinheiro. Então, eu não vou falar especificamente de alguns setores, mas prestem atenção que tem algumas coisas que estão aparecendo em muitos lugares, no Brasil inteiro, umas portinhas pequenininha. Olha lá, dica. Já sei, umas portinhas ali, nossa, é só ir lá e tal. Essa é a da moda. Essa é a da moda. Só põe um funcionário. Esse é um outro problema, Regi, já que você está falando dos erros. Eu ponho um funcionário lá. Diferente dos investimentos que vocês têm assessoria dos assessores e que, de fato, você vai colocar o dinheiro e não é você que vai trabalhar, né? No fato, quando você compra uma ação da Petrobras, você tem o conselho da Petrobras, você tem o CEO, o diretor, os funcionários. Quando você compra uma ação da Embraer, você tem o conselho. Está todo mundo trabalhando e você... Você está comprando uma gestão profissionalizada e uma baita de uma gestão e um monte de cabeças pensando. Isso mesmo. Então, no franchise não tem nada a ver com isso. É só o funcionário. Você vai ter que arregaçar a manga, você vai ter que treinar esses funcionários, você vai ter que cobrar da sua franquia algum suporte que às vezes ela pode não ter dado. Quando esse funcionário fica doente, é você que tem que cobrir, muitas vezes. Você sabe que em Nova York eu participei de um evento de franchise, fui me capacitar lá, e eu ouvi o dono da franquia do Subway na Penn Station. É como se fosse a estação de acesso aqui em Manhattan. É onde passa todo mundo, é muita gente e tal. Eu acho que ele é de Bangladesh, eu não tenho certeza. Mas uma das coisas que aquele cara falou em Nova York, falou assim, olha, para ser franqueado, você tem que lembrar que o seu funcionário vai ficar de gripe e quem vai ter que ir para barriga no balcão é você. Então é muito diferente de você colocar o seu investimento em renda fixa, em renda variável. Você vai ter que trabalhar, né? Essa é a palavra. E não é. E aqui um ponto. Vocês são do mercado financeiro e vocês estão falando assim só porque eu não sacar o meu dinheiro. Não é isso. Pelo contrário, eu quero que você resgate seu dinheiro, que você empreenda, gera emprego, gera renda, porque aquele dinheiro vai voltar multiplicado. Desde que seja da maneira correta, da maneira certa. E o que o Leandro está apontando aqui é justamente isso. As pessoas acham que vou abrir uma loja, vou para casa dormir e vou lá na maquininha recolher o meu dinheiro. Não é isso. Esse é o ponto. Né? Então, se o teu dinheiro está rendendo hoje lá 6 mais inflação, vai dar uma média de 10 ao ano, se você investir numa franquia, ela tem que dar um retorno superior. Qual o risco disso? Exato, ela tem que dar um retorno superior. Né? As pessoas não fazem esse comparativo, né, que a gente faz num valuation, alguma coisa. Qual é a taxa livre de risco para eu saber a projeção do meu fluxo de caixa? E a questão da liquidez. Você vai lá e compra uma loja, investe numa loja, faz os móveis, compra o estoque. É diferente de você ir lá e comprar uma ação. A ação amanhã tem alguém para comprar, seja num preço maior ou menor. Quando você vai colocar à venda um repasse de franquia, que é uma coisa super normal, se você tiver muita urgência nesse repasse, você vai ter um prejuízo muito grande, assim, quando você vende uma ação na hora errada. Então, eu acho que o nosso professor que falou muito bem. Aqui o que está sendo passado não é para você não investir em franquia, é só para você não tirar o dinheiro de um lugar onde está legal para colocar ele numa furada. Grande parte das franquias que abrem no Brasil tem uma sobrevivência muito maior que os negócios independentes. Então, se eu for comparar negócio independente com franquia, é melhor que você compre uma franquia. Comprar uma franquia
com alguém que te assessorou a ajudar a escolher essa franquia, assim como no caso uma assessoria de investimento, vai também diminuir o teu risco em relação a isso. Uhum. E aqui, Regi, eu vou passar aqui algumas dicas para, se caso a pessoa não nos procurar, que ela possa ter um caminho antes de tomar qualquer decisão precipitada de tirar um dinheiro de um investimento. Primeiro ponto é, faça uma planilha de várias opções. Nunca pense numa franquia só, porque senão você se apaixona pela franquia. Você cria um apego por aquela marca e nós estamos falando de dinheiro, de negócio, de trabalho de longo prazo. Então faz uma planilha. A percepção fica só para aquela marca e você acaba ficando com pontos de miopia, né? Exatamente. E quando não entra dinheiro, aquela paixão acaba. Você pode ter certeza. Então, em qualquer relacionamento. Tem muita influência, não tenho dúvida. Você vai fazer uma planilha com 5, 6 opções e você vai colocar quais são os critérios que te interessam. Por exemplo, o tamanho do investimento, o tamanho do retorno sobre o investimento. Se você precisa ter um capital de giro de reserva, porque muita gente às vezes monta um negócio e não guarda o dinheiro para se sustentar, ele sai do emprego e ali tem um termo chamado trade-off. Você está perdendo alguma coisa para se dedicar àquele lugar. E esquece que você tem que ter uma reserva para poder te sustentar. Façam esses critérios. Se é perto da tua casa, essa localização, se tem mercado. Se você precisar de ajuda, a gente cria esses critérios junto. Chegou nisso, vai sobrar 3. Dessas 3, você vai começar a investigar a fundo. E você vai pedir um documento que a legislação obriga, que é a Circular de Oferta de Franquia. Esse é um documento que a lei do franchise, que aliás a lei do franchise brasileiro é muito boa, ela tem uma primeira versão na década de 90 no governo Fernando Henrique, agora a gente tem uma nova versão atualizada. Uma recente, né? Isso, teve uma versão atualizada, que estava sendo elaborada e foi assinada entre 2019 e 2020, e que cada vez mais é justamente para proteger o franqueado. Então, nessa circular, tem que estar tudo muito claro lá. Se você tiver dificuldade de entender essa circular, a gente pode assessorar, ou você pode buscar com outras pessoas assessorar. E aí sim, você vai verificar se esse negócio tem a ver com você ou não. E a última dica, que é fundamental, vai atrás de quem já abriu. Porque alguém se apaixonou por esse negócio e ele deve estar num momento que é um momento que talvez seja aquele que um dia você vai estar. Esse momento pode ser um momento maravilhoso, ele vai falar bem do negócio, ou ele vai falar, cara, se eu pudesse eu te vendia a minha. E é isso que eu dou de dica para aqueles que são meus clientes. A melhor maneira de você vender 50 franquias é você ter os primeiros 5 franqueados muito satisfeitos. Uhum. Quer vender franquia? Faça com quem acreditou no seu negócio, esteja absurdamente feliz, porque ele vai vender um negócio para você. Foi o que você falou, né? Quem tem sucesso e quem é um caso sério, ele mesmo vai divulgar esses casos. Ó, liga para esse, liga para esse. Isso aqui, isso que é legal. Porque é muito arriscado. Você sabe que no Sebrae eu fui gestor de um projeto chamado Decassegue Empreendedor. O estado do Paraná, o estado de São Paulo, o estado do Pará e o estado, acho que de Mato Grosso do Sul, são os lugares onde tem maior número de decassegues por causa da colonização japonesa. Esse pessoal trabalhava 5, 6, 7, 8 anos, juntavam dinheiro, tinham um perfil de empregado e chegavam com um monte de dinheiro sem saber o que fazer aqui. A empregabilidade que eles tinham lá, eles já não tinham aqui, então eles imaginavam que aquele negócio poderia virar o negócio deles de vida. Só que eles não eram empreendedores e não eram treinados para isso. Então, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, em conjunto com o Sebrae, montou um projeto para que a gente ajudasse esse pessoal a não entrar nessas frias, que eram umas franquias sem pé nem cabeça, uns investimentos de, sei lá, de codorna, de avestruz, teve de tudo já. Tudo se inventa um mercado. Umas pirâmides da vida aí. Uhum. E aí são 5, 10 anos perdidos de um dinheiro suado que a gente também não quer que aconteça com as pessoas que investem em franquia. E procurar também, quem já está na área tem que tomar cuidado. Por quê? Eu era assalariado, você sabe, fiz carreira em banco, 25 anos, e quando a XP me convidou para largar todo aquele pacote de benefícios e sair a empreender, eu também fui conversar com alguns escritórios para ver, será que como... E a maioria, lá embaixo, tem que tomar cuidado para não se medir com a turma que não se empenha, que não vai atrás. Se eu fosse ouvir só aquele pessoal, eu estava no banco ainda. Com certeza. Porque, olha, não dá sucesso. Mas quando eu pesquisei, fui para São Paulo algumas vezes, falei, não, mas dá para fazer melhor. Eu sei do meu potencial, eu sei o mercado que eu conheço. Estou em Curitiba há 25 anos. Não pode ser assim. E foi o que aconteceu. Nossa, em 6 meses a gente estava recebendo a premiação da XP como as 20 melhores operações do Brasil. Sim. Né? Então, tomar cuidado para não se medir com o pessoal nível por baixo. Que nem sala de aula, né? Você chega... O pai fala, nossa, meu filho, você tirou 7? Ah, mas fulano tirou 3. Mas quem tirou 10? Exato. Então você tem que olhar os melhores, né?
Você sabe que você deu um exemplo muito legal, que é o exemplo da intimidade com o mercado. Às vezes, você visitou alguém lá, a gente formatou aqui em Curitiba uma marca, a Milk Creamery, é um sucesso, tem em Balneário Camboriú, tem o Rio de Janeiro, enfim. Às vezes uma pessoa, quando vai olhar uma loja, aquela loja fatura X, fatura Y, não está dando tanto. Mas ele tem intimidade com o potencial da cidade dele. Ele fala, não, peraí, aqui na minha cidade eu conheço a concorrência, eu sei o tipo de gosto das pessoas. Então, às vezes, o franqueado consegue, por intimidade com o mercado dele, até por vivência de coisas que ele já montou, potencializar um resultado em uma franquia, justamente porque ele investigou o mercado dele. Então, Vira um ponto fora da curva. Exato. Então, essa é uma última dica que eu daria também. Olhe o seu mercado. Eu já vi, esse aqui é um exemplo clássico, assim, isso eu vi há 15 anos atrás. Uma empresa que trabalhava com temakis, ela chegava lá numa feira de franquias e falava assim, você quer montar onde? Em Curitiba? Olha, Curitiba, o Batel é um bairro muito bom para você montar. E a pessoa falava assim, ótimo, que bom. Aí ele ia lá e achava qualquer lugar no Batel. E quando eu olhei o lugar onde ele montou, eu falei assim, esse cara vai fechar. Porque ele está no bairro certo, na rua errada. Então, o franchising tem minúcias e detalhes que você não pode delegar para o franqueador. Você tem que assumir a responsabilidade de começar a entender de varejo. Se você está com dificuldade, peça ajuda para ele ou peça ajuda para mais gente, mas não seja inocente, porque estar no bairro certo e na rua errada pode fazer o teu negócio fechar. Mas esse que é o problema do brasileiro, né? Ele se considera autossuficiente. Minha esposa era arquiteta. Uhum. Quando nasceu o Sila, eu quero me aposentar. Mas as pessoas chegavam com fotos de várias casas. Eu quero uma casa. E virava aquilo um monstro. Deixa eu acolher, deixa eu entender o que você quer, como que é a tua vida. Aí desenhava. Muitos entendiam, gostavam, mas muitos estavam com aquilo fixo na cabeça, né? E às vezes tocava. Mais tarde voltava para ela consertar. Quer dizer, às vezes vou contratar um profissional, que nem o Leandro, vai sair muito mais barato analisar o varejo, analisar o ponto, analisar outros detalhes que muitas vezes não é do meu dia a dia. Eu que estou chegando, estou empreendendo. Sem dúvida. Né? Só que o brasileiro ainda considera que eu vou na farmácia, eu mesmo faço a minha medicação, eu vou É um comportamento que se repete com os investimentos, com a decisão de um negócio. E eu acho que é uma curva de aprendizagem. Eu acho que faz parte da nossa cultura, mas quanto mais a gente poder mostrar para as pessoas que vale a pena ter o acompanhamento de um arquiteto, de um assessor de investimento, de um consultor, ele vai economizar muito pelo que ele não vai errar. Ele está comprando aprendizado. É um ativo ele comprar aprendizado. Ele comprar... a gente vai dar a mão para ele e falar assim, aqui você não vai pisar em alguns lugares que a gente sabe que são perigosos e que podem colocar tudo a perder. Perfeito. E pessoal, o podcast? A conversa tá ótima. Tá, mas vamos lá, né? O podcast é justamente isso, Leandro. O que a gente trabalha no dia a dia no mercado financeiro, né? E que a gente quer mostrar aqui, aberto, o que a gente faz, o que a gente fala, a gente pratica e vice-versa. Né? Eu, quando trabalhava no banco, eu falava de tesouro direto, títulos públicos. O tesouro existe há 20 anos, menos de 2% dos brasileiros conhecem títulos públicos. Por quê? O banco me dava uma advertência. Toda vez que eu oferecia, ele me dava um tapa na mão, me dava uma advertência. Sim. Não entrava na minha meta, não ganhava, não contribuía. Mas eu falava para o cliente porque era justo. E quando eu fiz o movimento do banco para a minha empresa, para a corretora, liguei, Leandro, saiu do banco. O Leandro veio comigo, porque eu sempre fiz a coisa certa. Então, a chamada hoje aqui com esse assunto não é para você não resgatar o dinheiro e não empreender. É para você empreender. Não é para você comprar um imóvel e, de repente, botar para alugar, mas desde que seja da maneira correta. Então, a gente fica triste quando vê o cliente empobrecendo, o dinheiro que ele levou 30 anos para juntar, sendo escoado em menos de 1 ano, 2 anos, algo errado. Se ele tivesse contratado um profissional, né, se ele tivesse me municiado de informações mais concretas, de repente até eu não entraria naquele momento, ou trocaria o segmento a entrar, né? Então, a gente percebe isso, é evitar a falência dos brasileiros. Eu acho que nós três queremos uma coisa em comum, trocar ativo bom por ativo bom. Exatamente. Se você tem um ativo bom lá, que você possa quer entrar no mercado de franchise, quer virar empresário, mas que você, na hora de investir, invista num outro ativo que potencialize e não que destrua tudo que vocês conseguiram ajudar ele a construir. E nenhum dos dois caminhos tira a sua própria responsabilidade do sucesso disso. Muito seja bom, na Regi. decisão de onde investir no mercado financeiro, seja na decisão do que fazer com a sua empresa depois que você abre ela. Até é legal isso que você está falando, porque
ajuda você a admitir o erro rápido. Se você admitir o erro rápido, seja num lugar ou no outro, você perde menos e começa a ganhar antes do que você ganharia. É o que as empresas, as indústrias de automóveis fazem, né? Identificou um erro no carro? Chama o recall. Exato, recall. Quanto mais rápido possível, vamos acertar a rota. Pronto. Humildade para recall, é verdade. Exatamente. Leandro, muito bacana. Eu vi que você tem um livro ali. Pois é, eu trouxe aqui um livro que Pode a gente fazer uma escreveu propaganda. em 2022. Eu nem tenho como fazer muita propaganda, porque a tiragem dele acabou. Já acabou? Porque nós levamos ele na feira de franquias da ABF no ano passado. E nós vendemos tudo. Tudo. Só que eu achei um lá para te entregar, tá? Franquias multiplicar é a essência do negócio. Porque é uma honra dar um livro meu para um professor que eu sei que lê. Regi, depois eu vou conseguir um para você, só que eu preciso ter uma outra tiragem. Tudo Nós bem, estamos tudo bem. compartilhados. Eu não Nós sou estamos professora, compartilhados tudo aqui. bem. Professora da PUC. Tá, mas para mim é uma honra. Depois eu vou fazer uma dedicatória aqui para você Maravilha. e te entregar. Mas se você quiser dar uma olhadinha aí já. Perfeito. Muito legal, tá? Leandro. Muito E bacana. para te encontrar, Leandro, passa pra gente aqui qual que é o teu Legal. Instagram, como é que as pessoas, se quiserem, fazem contato com você. Maravilha. Então, no meu Instagram, a gente está como leandrokrug.consultor. Aliás, quero mandar um abraço para os meus alunos da Faculdade Sebrae. Ontem a gente teve a primeira aula do módulo de MBA com a disciplina de franquias. Foi muito legal. A gente foi lá na história do franchising e, enfim, o pessoal estava muito entusiasmado. Quero mandar um abraço e que os outros que não foram, não faltem a próxima. Mas é no Instagram. O melhor lugar para vocês me encontrarem é no Instagram. Lá tem meus contatos de WhatsApp e a gente, com a humildade que o professor e você tem, Regi, a gente acaba ajudando muita gente pontualmente, de graça, porque no final das contas o que a gente quer é que as pessoas deem certo. Faculdade Sebrae? Faculdade Sebrae. Olha, essa é a... O Sebrae tem uma faculdade que é administrada pelo Sebrae de São Paulo, que dá aulas à distância, eles têm graduação e pós-graduação. Aliás, já manda o teu currículo que eu já vou te apresentar lá, se você quiser. Chega de aula. Pendurou a chuteira? Pendurei de professor. Pendurou a chuteira. Mas não existe esse professor aí, você vai ver. Daqui a pouco começa a coçar também. E esse bichinho me picou também. E um coordenador de curso da Universidade Positivo conhece o meu trabalho aqui. Eu estava, acho que até no evento do Sebrae de São Paulo, uma palestra que a BF pediu para eu fazer lá. E ele falou: Leandro, você é meu convidado, mande seu currículo. Aí passei por um processo de seleção lá e agora Fantástico. sou o professor da disciplina de franchising da Faculdade Sebrae. Estou muito feliz. Bem, Eu parabéns. falei que o cara era bom. O cara que sabe fazer e sabe Ensinar. Essa é a diferença, né? Alguém que vive isso. Então, por isso que nós fizemos questão de quebrar o nosso protocolo, o nosso combinado com vocês, que seria um episódio, mas tenho certeza que vai ter um recorde de audiência esse episódio, porque Eu é um acho que assunto, sim. né? É um Tanto assunto para quem quer que comprar as franquia, pessoas estão como buscando. quem quer abrir também, Sem expandir o seu negócio. É. Então, o Leandro tenha expertise nessas duas áreas. Leandro, Replica esse podcast para quem você gosta, porque ele vai estar evitando um erro a mais. Leandro, E aí perfeito. a gente ajuda o país. Porque o que a Isso gente mesmo. quer é um país que prospere, País que empreenda, empreendedor. que empregue, que faça a roda da economia girar. E assim mais gente vai investir, mais gente vai empreender, mais gente vai ter emprego. É isso aí. Bem isso. E assim a gente encerra esse episódio por hoje. Leandro, muito obrigada. Gente, eu adorei. Vocês podem me chamar daqui um tempo para a gente falar outros cases. Vai ter Falamos parte 2, sim. né, Vocês pessoal? são muito bons hosts, vocês são muito bons comunicadores aí. Eu faço questão de divulgar não apenas o meu episódio, mas todos os outros episódios que vocês já fizeram, porque o mundo, professor, é dos interessados. Aqueles que se interessarem mais vão sair na frente daqueles que ignorarem conhecimentos tão importantes. Maravilha. Lindo. Gostei. Parabéns, Obrigada. obrigado. Pessoal, forte abraço. Curta, compartilhe e nos siga. Isso aí. Um forte abraço, até o próximo episódio. Valeu.